Seguimos com o segundo bloco do Linkados na Área, com o jornalista que foi preso na Síria, Cléster Cavalcante, autor dos livros Viúvas da Terra, O Nome da Morte, Direto da Selva e Dias de Inferno na Síria, sobre o qual a gente está conversando aqui hoje. Clécio, ao observar o seu livro sobre a guerra da Síria, vemos que você tem uma sede enorme em cobrir as consequências da guerra na vida da população. Porém, fica difícil enxergar uma diferença entre o risco de vida e o seu objetivo. Como foi lidar com essas duas situações? Quando eu coloquei isso em mente, obviamente eu sabia dos riscos que eu iria correr para fazer isso. 2 meses antes de eu chegar em Homs, teve um ataque do governo da Síria lá que matou 2 jornalistas, um americano e um francês. Então, assim, era muito claro que o risco era muito grande. Mas quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, quando eu ponho um foco de fazer um trabalho, eu não sei como funciona isso na minha cabeça, mas assim, eu meio que elimino o risco. Eu sei que existe, mas eu não coloco esse risco acima da minha vontade de fazer o trabalho, né? Eu coloco como prioridade fazer o trabalho. E o risco, o perigo que eu posso correr para fazer esse trabalho, acaba ficando uma coisa secundária, né? Que eu tenho consciência dele, sei que existe o risco, mas não permito que ele me impeça de fazer o trabalho, entendeu? E teve algum momento que você pensou que você se arrependeu ou falou o que eu estou fazendo aqui? Não, nunca me arrependi, em nenhum momento. Houve situações em que eu tive certeza que eu iria morrer. Algumas, assim, muito tensas mesmo, assim, de eu chegar a fechar os olhos, entregar a alma a Deus e esperar o tiro na minha cabeça. Mas mesmo nessa situação, eu senti medo, obviamente, mas era um medo tranquilo, né? Primeiro porque eu não tinha nada a fazer. Eu estava num lugar fechado com um cara das forças do governo da Síria com uma arma na minha nuca, né? Então não tinha muito o que fazer. Mas eu tinha um conforto muito grande, né? O que me confortava era saber que eu estava ali porque eu queria estar ali, fazendo o que eu queria estar fazendo, né? Eu sabia dos riscos, eu fui para lá sabendo disso. Então, se eu tivesse de morrer naquela situação, eu morreria tranquilo, entendeu? Assim, eu morreria fazendo o que eu queria estar fazendo no lugar que eu queria estar. Isso me dava um certo conforto para aceitar a morte ali. Clécio, o quanto as amizades que você fez na Síria, tanto antes de ser preso e depois, foram importantes para que você aguentasse os dias em que você esteve preso? Cara, foi fundamental. Eu fiquei 6 dias preso, né? Um dia numa delegacia e 5 dias na penitenciária. Na penitenciária, eu acho que se tivessem me colocado numa solitária, eu teria ficado louco. Imagina. Porque passar 5 dias sem falar com ninguém, sem saber de nada, né? Porque a minha grande angústia era não saber o que ia acontecer comigo. Se eu ia ficar preso ali para sempre, se eu ia ser executado, o que é que eu ia fazer, porque ninguém me dizia nada, né? Só que me colocaram numa cela com mais de 20 presos. Graças a Deus, um deles fala árabe, que é o Amar. E aí eu sempre estava com o Amar conversando e também conversava com os outros presos usando o Amaro como intérprete, né? Então, graças ao Amaro, o livro tem histórias muito bacanas, fortes, emocionantes, algumas até engraçadas, de outros presos da cela, né? Então, isso foi fundamental para manter a minha lucidez, porque eu podia trabalhar, né? Então, na prisão, eu tinha o dia inteiro dentro de uma cela, a gente não tinha para onde ir, e eu passava o dia inteiro conversando com os caras e escrevendo, né? Eu estava trabalhando. Se eu ficasse uma solitária, não teria isso, né? Eu teria só minhas angústias, minhas loucuras, eu acho que eu teria enlouquecido, ou no mínimo, assim, teria sido 1000 vezes pior do que foi. E depois que você foi solto, qual foi o pensamento de saber que os amigos estavam lá presos e que ainda passariam por todo esse inferno? Assim, isso é uma coisa muito interessante, porque até hoje eu não consigo ficar 100% tranquilo, sabe assim? Eu penso muito neles, o Amar foi solto já, eu falo com ele por telefone às vezes, ele continua em Homs, no meio da guerra lá, mas os outros amigos que eu fiz na prisão, a gente não sabe, o Amar não sabe se eles saíram, se eles estão lá, se eles morreram. E quando eu cheguei em casa, na volta da Síria, né, eu entrei na minha casa, foi só quando eu senti realmente paz total, né, tranquilidade total, quando eu cheguei em casa, aqui em São Paulo. E quando eu senti aquela tranquilidade, assim, estou em casa, estou tranquilo, a primeira coisa que pensei foi, mas eles estão lá, naquela porcaria, naquele inferno, sabe assim? Até hoje eu tenho essa relação de pensar muito como eles estão, porque eles foram muito bons para mim lá, entendeu?
Eu sinto uma certa dívida, né, de gratidão com eles. Cléster, a gente tem mais uma pergunta no Twitter do Linkados para você. Cléster, o @pteixeira08 quer saber qual a importância para a repercussão do tema e do seu livro, os vídeos e as imagens postados no seu blog. Ter esse material foi fundamental para mostrar às pessoas o que eu vi lá, né? Então, por exemplo, quando eu fui preso, teve um delegado que queimou meu rosto com um cigarro para me obrigar a assinar um documento em árabe. E aí nessas fotos, e também no livro, tem uma foto do meu rosto queimado ainda com a cicatriz da queimadura do cigarro. Tem foto dos meus pulsos com marcas de algema. Tem foto de explosões na cidade que eu fiz lá quando eu cheguei. Tem foto de um tanque de guerra apontando o canhão para a gente no táxi que eu estava. E também tem os vídeos, né? Isso dá muito mais força e veracidade a tudo, né? Encerramos mais um bloco do Linkados na Área, com o jornalista Cléster Cavalcante. Não deixe de clicar no terceiro e último bloco. Até mais.